Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Nunca passamos por nada parecido com o que estamos passando agora, uma pandemia que acarretou em uma crise econômica forte. E o cristão como fica nessa história? Bom, é sobre essa pergunta que eu quero conversar um pouco com você agora nos próximos minutos. Esse é o Metanoia Racional da semana e aqui tem só eu, dessa vez, Matheus de Lima Mota, para conversar com você. Mas fica aí depois dos nossos recadinhos. Nos recadinhos dessa semana eu vou te pedir mais uma vez, ore por nós. Nesse momento tão complicado para o mundo todo, o que eu tenho mais a te fazer e pedir é ore por nós. Compartilhe não só esse podcast, mas os demais podcasts. Faça uma maratona, ouça de novo aquilo que você já ouviu e gostou e ouça se você ainda não ouviu nenhum. Eu quero que você compartilhe conosco também as suas opiniões e os seus pensamentos. Nos traga o seu feedback. Nas redes sociais nos encontra como Metanoia Racional e o nosso e-mail é metanoiaracional@gmail.com. Tudo bem? Então fica aí agora com o nosso conteúdo da semana. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com você sobre o Covid-19 é que ele é uma mutação do coronavírus. E o coronavírus, desde 1937, ele já é conhecido pela medicina. Na década de 60, 1960, ele recebeu o nome de coronavírus, porque microscopicamente foi possível observar que ele tinha como um formato de coroa sobre sua cabeça. O problema é que essa mutação de agora é que é agressiva e altamente contagiosa, porque o coronavírus já existe há bastante tempo e muitas pessoas acabam pegando. Pelos estudos que eu fiz para fazer essa gravação, compartilhar com você acerca desse assunto, eu vi que muitas crianças pegam, seres humanos que pegam geralmente na fase infantil, e eles acabam contraindo o coronavírus e acham que é um resfriado normal, e de fato é um resfriado normal. Entretanto, o Covid-19 é a mutação que aconteceu e foi descoberta no final do ano passado na China, tanto que é o primeiro país que teve o caso de Covid-19. E aí se observou que ele era muito mais agressivo do que o coronavírus normal, e os normais, na família do coronavírus, ele era muito mais agressivo e ele tinha um poder de se espalhar muito mais forte do que os demais. Então isso começou a trazer grande preocupação. É interessante que eu comecei vendo no começo do ano um canal, o Pula Muralha, uma chinesa que veio morar no Brasil, e eu comecei a ver no canal dela, ela passando algumas coisas de como a família dela e de notícias que eles passavam para ela acerca da China. E lá houve o lockdown. O que é o lockdown? É quando você manda fechar tudo e todo mundo fica em casa. Tudo fica fechado, inclusive as casas. Só fica aberto o que é essencial e só continua funcionando o que é essencial. Então isso também foi um dos efeitos do coronavírus. Então, o que tem feito aí grande alarde na sociedade é o efeito da saúde, porque o coronavírus ele entra no corpo do ser humano, ele se aloja na garganta e ele procura algumas células. A primeira célula que ele encontra e ele consegue entrar, ele entra, se multiplica, estoura essa célula e transmite para a próxima. O corpo, quando vai observa que isso está acontecendo, é um ataque para ele, e ele vai e inflama a garganta. E isso é geralmente o processo que o coronavírus faz, até que ele desce no pulmão, e aí começa a letalidade dele, porque é quando ele começa a fazer com que o corpo venha a trazer a inflamação no pulmão, e aí gera ali a pneumonia, e começa também a ter ali o ataque e a parar, a dar uma insuficiência respiratória. Com a insuficiência respiratória gera também ali a morte, o falecimento de alguns órgãos, e ele leva o falecimento do corpo como um todo. Então essa é a letalidade dele, e o contágio é muito fácil. Então o contato com pessoas que estão com o Covid-19 ou em lugares que alguém deixou alguma partícula, uma gotícula de saliva ou saiu alguma coisa do nariz e ficou ali em algum lugar ou teve contato com isso, e aí alguém saudável passa a mão
e aí ou toca e depois toca a boca, os olhos, o nariz com aquela parte do corpo ou alguma coisa, e aí isso vai ser transmitido. Então assim, ele é fácil de transmissão, e aí tem a sua letalidade um potencial muito alto, né? 15% das pessoas acima de 80 anos que têm contágio do coronavírus acabam falecendo. Então é uma porcentagem alta. E as pessoas e aí o governo da China tomou essa decisão, só que muitas pessoas no mundo todo já tinham sido infectadas. E aí começou no mundo inteiro também fazer essa ação de lockdown. Você fecha tudo, contém. Por quê? Porque ele transmite, mata uma grande porcentagem, mas aqueles que não vão morrer, mas vão ficar em estado grave, vão parar nos hospitais. E aí, como ele espalha muito e muita gente vai acabar ficando em estado grave, ele acaba sobrecarregando o sistema de saúde, que é o que aconteceu na Itália. Tanto que algumas pessoas na Itália, alguns médicos começaram a ter que fazer uma decisão difícil, que é, esse daqui a gente vai tentar socorrer porque tem chance de viver, o outro nós não vamos socorrer porque ele realmente vai ter que morrer. Então isso é uma decisão drástica e isso realmente é complicado e eticamente é catastrófico para qualquer um de nós pensar nisso. E é isso que os governos no mundo inteiro e em vários lugares estão pensando e refletindo. Só que essa ação acaba gerando uma crise também econômica. Por quê? Porque se você fecha um comércio, aquele comércio tudo bem, ele ficou fechado. Só que ele não vai ter a receita dele para pagar as suas contas. E ele não pagando as suas contas, não vai pagar os seus funcionários e os seus fornecedores. Os fornecedores vão ficar sem dinheiro para pagar os fornecedores deles também. Os funcionários não vão ter dinheiro para consumir em outros comércios ou em outros serviços. Consequentemente, outros comércios e outros serviços vão ser afetados, não vão poder pagar os seus fornecedores e assim sucessivamente. E em um efeito de cascata, vai acontecer com que a economia entre em colapso. E é o que está acontecendo em alguns lugares. Os Estados Unidos liberaram 2 trilhões de dólares para resgatar a economia. O pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos é muito superior às últimas crises econômicas globais, que em alguns casos ainda tiveram origem nos Estados Unidos. Só para questão de exemplo, em 2008 a porcentagem quando se coloca em um gráfico, é quase que imperceptível. É como se fosse normal, diante do pico da onda de pedidos de seguro-desemprego que o Covid-19 gerou. Então, esses são os problemas que o Covid-19 tem nos dado nesse momento. Agora, as igrejas ainda sofreram, e como cristãos, nós estamos vendo muito reflexo do Covid-19 nas nossas igrejas, que foram fechadas. Nós não podemos mais fazer os cultos em nosso templo. Então, isso também gerou grandes problemas e preocupações de nossas partes. Mas isso também acabou gerando conflitos internos no meio cristão. Pessoas que acham que não, tem que abrir. Outros que acham que não, tem que fechar. E começou uma disputa entre alguns também. Alguns usam algumas teorias, outros usam outras teorias. Alguns usam algumas opiniões, outros outras. Alguns usam textos bíblicos, outros textos. Bom, o que se tem nesse momento, e é o que eu quero falar com você, é que, como cristãos, nós devemos entender a racionalidade da situação, ver que, de fato, é uma doença nova para todos nós. Estamos vendo pessoas morrendo por conta desse vírus. Nós devemos tomar as nossas decisões de nos precaver, de nos prevenir. Devemos fazer a nossa parte quanto a isso e entendermos o que nós devemos fazer para ajudar outros. Porque nesse momento de dificuldade e que tem que todos ficarem reclusos em suas casas, na quarentena, muitos estão ficando atormentados e estão ficando sozinhos em seus pensamentos, estão ficando em suas dificuldades, em suas preocupações. Quer ver? Vou dar um exemplo. Da outra disputa social, né? Porque se tem uma disputa, uma briga no meio cristão entre os que acham que deve abrir e os que acham que deve fechar as igrejas, também tem no meio da sociedade civil comum
as pessoas que acham que os comércios, os negócios, as empresas devem voltar a funcionar e os que acham que não. Só para reflexo, se você acha que deve fechar, pense na pessoa que acha que deve abrir os comércios, os negócios, voltar tudo a funcionar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que acham que o comércio e os negócios devem voltar a funcionar é porque ele está vendo os efeitos no bolso dele. Ele está vendo que o dinheiro dele não vai continuar entrando e que ele vai chegar um momento que vai ter dificuldade. E também, se você acha que tem que abrir, olha o lado daquele que acha que tem que fechar os comércios, fechar os negócios, todo mundo ficar recluso dentro de casa, porque talvez ele tenha pessoas frágeis em sua família e ele tem medo de que elas venham morrer por conta do Covid-19. Então, as primeiras coisas que um cristão deve fazer, primeiro, é olhar racionalmente a doença, o vírus. Segundo, e o que ele deve fazer para se prevenir de contágio. A segunda coisa é olhar o próximo, olhar a opinião do próximo, olhar a situação do próximo e tentar ajudá-lo. Amar o próximo como se fosse a si mesmo. Tentar ouvir o próximo como você ouve a si mesmo. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é orar. Nós devemos orar. Nesse momento não há uma solução humana para o Covid-19. Não há uma cura, não há uma vacina. O que nós podemos fazer? Orar, recorrer a quem tem poder para fazer uma solução, um milagre. Terceira coisa, e a decorrência da oração, é mantermos a fé. Se nós oramos, podemos ter contato com Deus e mantermos a nossa fé. Então não desanime. Não é porque a igreja, os templos estão fechados que nós vamos parar de cultuar a Deus e buscar a Deus e vamos nos esfriar na fé. Pelo contrário, é momento de nós buscarmos a Deus ainda mais fervorosamente. É momento de nós buscarmos a Deus ainda com mais intensidade. É hora de nós mantermos a nossa esperança no coração e incentivar e levar a esperança para os que estão perto de nós. Nesse momento, muitos não estão tendo contato pessoal, mas nós podemos, através das redes sociais, do mundo virtual, levar esperança a outras pessoas. Então esse é o nosso passo também como cristãos, manter a esperança viva em nossos corações, a fé viva em nossos corações e levar também para outros que estão em contato conosco, mesmo que seja de modo digital. Outra decisão que nós precisamos tomar e outra atitude que nós precisamos ter é de incentivar e ajudar o próximo. Então, o que eu falei é de fato ajudar, mas nesse momento o que eu quero dizer é ajude os negócios que estão perto de você. Se você tem que comprar alguma coisa de comer, peça um delivery se você puder. Peça que o dono de um negócio mantenha a sua receita, mesmo que pequena, mas ainda ativa o seu negócio. Sabe por quê? Porque ele emprega pessoas e mesmo que ele venha trabalhar por conta própria, ainda é um negócio pequeno, ele mantém a família dele, ele mantém o sustento dele através desse dinheiro e ele consome perto de você também. Talvez o dinheiro dele em algum momento chegue no seu bolso. Se você trabalha como servidor público, talvez, vou dar esse exemplo, o que ele consome gera imposto, o negócio dele gera imposto e paga o seu salário. Se não houver essa movimentação, não tem dinheiro para pagar o seu salário. E aí há uma crise da economia pública. Então, ajude as pessoas perto de você. Se você tem um negócio próprio, se você é um empresário, você tem noção disso. Se você trabalha num comércio local, você também tem noção disso. E você sabe disso. E mesmo aqueles que trabalham em negócios e empresas de grande porte, sabem que pequenos negócios muitas vezes ainda mantêm eles de pé. Vou dar um exemplo, mais de 95% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Mais de 50% das pessoas que têm carteira assinada no Brasil são empregados de micro e pequenas empresas. Grande parte da produção brasileira é de micro e pequenas empresas. Grande parte da receita da maior número de famílias do Brasil é de micro e pequenas empresas. Então incentive e ajude o pequeno negócio que estiver perto de você, porque de alguma maneira isso ainda vai incentivar a economia doméstica da sua casa lá na frente. Então esses são os passos que nesse momento eu me lembro e eu quero compartilhar com você e eu gostaria que tivesse no seu coração. Mais uma coisa que eu quero te pedir, compartilhe o Metanoia Racional dessa semana, compartilhe nossos conteúdos, mande para nós um feedback, mande conteúdo para a gente compartilhar nas nossas redes sociais e talvez aqui no podcast mesmo. Mande suas ideias, mande seus conselhos, porque precisamos muito
e agora nós estamos em casa e podemos ouvir mais ainda você. E queremos ainda mais ouvir você. Então, esse é o Metanoia Racional da semana. Fique com Deus e forte abraço. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.